Voltando aqui então, pessoal. Então, olha aqui, este quadro, eu creio que dá para sintetizar para vocês os principais elementos de coesão. Então, para responder as questões, coesão é a ligação entre as partes do texto. Aí aqui eu coloquei um desenhozinho, vamos ver se dá para vocês entenderem. Aqui existe uma ideia, e aqui existe outra ideia. E aqui existe alguém para ligar essa ideia. Se você perceber, o elemento que eu uso para ligar é o elemento que mantém a coesão. Se você perceber que esse elemento que eu usei para ligar, reformar o que já foi dito, eu coloco reformar, é porque ele vai literalmente retomar. Então, na verdade, por que eu coloquei reformar? Porque ele remonta e reforma a oração para frente, mas a melhor palavra é retomar o que já foi dito. Se você perceber que esse elemento aqui, que vai ligar essas duas ideias, certo? Que é a coesão, vai retomar o que já foi dito, nós vamos chamar de coesão anafórica, certo? Se você perceber que esse elemento que eu vou mostrar aqui dentro do... Daqui a pouco eu vou colocar uns exemplos para vocês. Que esse elemento que eu coloquei aqui dentro do texto, ele serve apenas para ligar as duas ideias, unir as duas ideias e dar a elas um sentido. Opa, ó, a digitação aqui, um sentido, não, um sentido, tá? Depois vocês corrigem aí, sentido. E dar a elas um sentido lógico, que é feito literalmente pelas conjunções. Então, nós vamos chamar essa coesão de endofórica. O que é endo? Endo é dentro. Então, aquela coesão que ela nem retoma e nem antecipa. Ela só pega essa ideia e liga a essa, Então, o único conectivo capaz de fazer isso é a conjunção. E existe aquela coesão catafórica, que é aquela que vai antecipar uma ideia que ainda não foi dita. Então, esse quadro dá para revisar a relação do processo de coesão dentro do texto. E aí, para vocês avaliarem, o que as provas querem? Querem te perguntar quais palavras que eles retomam, quais são os referentes corretos das palavras. E aí, para vocês avaliarem aqui comigo, se eu falasse assim para os alunos, aqui existe um desenho aqui de uma imagem aqui, pode ser uma flor. E aí, você, aqui embaixo, logo abaixo, coloca assim, atenção a essa ideia. Alegria e cor. Aí aqui havia uma flor bem colorida, e aí havia um desenho, e aí veio atenção a essa ideia, alegria e cor. Por que eu coloquei essa ideia? Porque a ideia é essa aqui do desenho. Então, essa retoma a imagem do desenho, Então, isso aqui seria um processo que liga essa informação com essa. Então, só que essa já foi dita. E essa aqui retoma. Então, qual o processo aqui? Coesão anafórica. Agora, se eu invertesse a atenção a esta ideia. Aí vem aqui, alegria e cor. Aí, quando eu coloco aqui o alegria e cor, para você avaliar, aqui agora é o desenho, aqui que agora é o desenho. Então, olha a diferença. Atenção a esta ideia. Por que eu usei esta agora? Porque o esta tem a função, o esta, que é ST, de antecipar o que ainda será dito. Então, essa informação aqui agora seria uma coesão catafórica, certo? Coesão catafórica, certo? Então, aqui vocês avaliam a relação do texto. Essa coesão aqui, que eu vou colocar também, ela é uma coesão que serve para ligar, só que ela não vai nem antecipar e nem retomar. Olha, é importante que vocês estudem certo. É importante que vocês estudem certo. Então, aqui existe
uma ideia e aqui existe outra ideia. Que eu utilizo para ligar essas duas ideias? Estão vendo que essa palavra que? Esse que é o elemento de coesão. Só que esse elemento, ele não antecipa e nem retoma. Ele só liga. Então, ele é uma conjunção. Para você determinar qual a função de uma conjunção? Só ligar orações. Para você determinar no texto sempre um termo que liga e não antecipa e nem retoma, só liga, você já sabe que isso aí só pode ser uma conjunção. E aí nós temos os principais elementos de coesão dentro do texto. Nós temos as conjunções, então, quais são os principais elementos gramaticais? Principais elementos gramaticais. Você busca a gramática para manter essa informação dentro do texto, os principais elementos gramaticais. Primeiro, os pronomes relativos, eles têm uma função importantíssima no processo de coesão. Coesão que eles exercem sempre é anafórica. Vou colocar algumas aqui para vocês. Nós temos os pronomes demonstrativos. Aí, os demonstrativos, esse, essa, isso, podem tanto ser anafóricos ou catafóricos. Aí tudo depende do texto. Aqui já existe aqui eu posso falar coisa anafórica porque só é anafórica. Aqui já é anafórico, catafórico, pode ser esofórico. Depende do texto. Nós temos também as conjunções, que também são elementos de coesão dentro do texto. Nós temos também a 1, 2, 3, 4, a relação por sinônimos. Você pode retomar a palavra por sinônimo, utilizar o sinônimo. Então, os principais elementos gramaticais. Alguns aqui que eu vou trabalhar com vocês, principalmente as conjunções e os pronomes demonstrativos, certo? Quando a gente fala de pronome demonstrativo, todo mundo me pergunta, professora, como é que eu uso o este, o esta, o isto, aquele, aquela e aquilo? Então, é assim, vou colocar aqui para vocês um quadro. Quando você encontrar o número 1, este, esta, isto. Número 2, esse, essa, isso. Todo mundo fala. Por mais que eu explique, muita gente ainda erra isso aqui em prova. Gente, quando você avalia, esses pronomes, eles têm três funções. Então, vou chamar de três funções. Primeiro, no texto, que é a função textual. Segundo, é a função espacial. E terceiro, que é a função temporal. Então, eles podem ser usados no texto, no espaço e no tempo. Quando eu coloco na função textual, o número 1 tem a função pode ser, o número 1 é este, essa e isso, tem a função catafórica ou tem a função anafórica. Já eu mostro para vocês como é que é isso. Quando você encontra o número 2, no texto, ele só tem a função anafórica, só. O número 2, esse, essa e isso. Na relação do espaço, o número 1 significa para algo que está aqui. Você sempre leva em consideração aqui, perto do falante. Para espaço, a função número 2, esse, essa e isso, é algo que está aí, distante do falante, perto do ouvinte. E a função temporal, eu vou avaliar o número 1, este, esta e isto. Eu vou avaliar para datas atuais. Se eu falo 2014, este ano. O número 2, esse, essa e isso, eu vou colocar para datas futuras ou passadas. Essas duas informações. Pronto, dentro da função, esse seria o quadro para vocês. Pode parar o vídeo um pouquinho, anotar, não é isso?
Então, essas são as 3 funções desses pronomes. Agora, vamos à classificação aqui dentro do texto. Quando ele fala assim, a palavra esse, na linha tal, retoma tal informação, você vai sempre voltar ao texto e observar a lógica textual, certo? Isso dá para vocês estudarem sozinhos. Aí, vamos avaliar, então, uns exemplos aqui, antes de eu começar. Se eu falasse assim com vocês, ó, o Brasil investe pesado no ramo do agronegócio. Pronto, o Brasil investe pesado no ramo do agronegócio. Essa é uma afirmação, uma premissa, certo? Aí eu venho aqui e continuo o texto. Essa situação possibilita investidores estrangeiros. Estes buscam oportunidades no Brasil com crescimento desse negócio. Vamos ver se a gente não repetiu. Então, olha aqui, o Brasil investe pesado no ramo do agronegócio. Essa situação possibilita investidores estrangeiros. Estes buscam oportunidades no Brasil com o crescimento desse negócio. Olha aqui, o que a gente tem aqui? Um texto. O Brasil investe pesado no ramo do agronegócio, que é a ideia totalizante. Essa situação serve para retomar toda a ideia que já foi dita, a situação de o Brasil investir no ramo do agronegócio. Então, elemento anafórico, certo? Quando eu falo estes retomam imediatamente citado. É a única função anafórica do ST, é este, esta, isso. Retomar o imediatamente citado, certo? Estes buscam oportunidades no Brasil, com o crescimento desse negócio. Quando eu falo desse negócio, retomaria a questão do agronegócio. Novamente, a função anafórica. Certo? Então, essa seria uma visão para vocês. Então, quando você encontrar o este, para retomar, ele tem que sempre retomar o imediatamente citado nesse grupo assim. Entenderam? Que aqui, não é bem quando se fala investidores estrangeiros, né? Se refere a investidores estrangeiros. Estrangeiros e investidores, nesse contexto, estrangeiros seria adjetivo de investidores. Tudo bem até aqui? Então, beleza. Agora vamos lá para as questõezinhas aqui, para vocês avaliarem para mim. Vamos avaliar esta informação aqui. Questão de prova. Prestem atenção, ó. Carlos Alberto Ramos, diretor do departamento, aí havia uma explicação, aponta falhas nessa missão. Ele identifica um abismo entre a escola e o sistema escolar. Pronto, vou fechar as aspas aqui, né? Porque aqui abriram as aspas e elas se fecham aqui. Pronto, esse aqui é o trecho lá da prova. Perguntou-se, o sujeito da forma verbal identifica é Carlos Alberto Ramos? Professora, mas essa questão não é de gramática? Vamos ver se ela é de gramática. Toda vez que uma questão cobrar o sujeito de tal forma verbal é, minha dica inicial é, volte ao texto e observe se não existe nenhum elemento de coesão anafórica. Porque se houver, talvez esse elemento ele tenha retomado a palavra que ele falou, que é o sujeito, mas quem exerce a função do sujeito é o elemento que retomou. Tá bom? Carlos Alberto Ramos, diretor do departamento, aponta falhas nessa missão. Ele identifica um abismo entre a escola e o sistema escolar. Quando a gente fala o sujeito da forma verbal identifica é Carlos Alberto Ramos, eu vou marcar para você errado, porque quando você voltou ao texto e localizou identifica, quem identifica? É o ele. O ele é o sujeito. Professora, mas o ele não é Carlos Alberto Ramos? É, pessoal, Carlos Alberto Ramos. Só que nesse exemplo,
O ele retomou Carlos Alberto e passou a exercer a função de Carlos Alberto. Então, semanticamente falando, o sujeito de identifica é Carlos Alberto, mas sintaticamente dizendo, o sujeito de identifica é o pronome pessoal ele, que retomou Carlos Alberto e passou a exercer a função que Carlos Alberto exerceria se dentro dessa oração estivesse. Entenderam a lógica? Então é assim, toda vez que você chamar o que? Pronome relativo, de pronome relativo, você tem de observar que ele exerce função sintática. Se for ele é o sujeito. O termo que ele retoma continua tendo valor, mas valor semântico. Não significa que eles são sempre sujeitos. Você tem de avaliar a estrutura. Professora, eu não entendi. Entendeu sim. Você só não quer entender que é simples. Olha, por que está errado? Porque ele cobrou o sujeito semântico. Mas identifica, né, Carlos? É, mas se houvesse uma vírgula aqui, eu deixaria implícito ele. Buscaria. Só que o ele está expresso. Então, o ele retomou o Carlos Alberto e disse, vai embora daqui e eu sou você agora. Carlos Alberto perde a função sintática e o ele assume a função sintática. Carlos Alberto continua com a função semântica e o ele continua tendo função também. Entenderam a diferença? Então, eu posso dizer que o verbo identifica possui dois sujeitos, um sintático e um semântico. Sujeito sintático de identifica. Ele é igual sujeito sintático. O que é isso? É quem literalmente representa o sujeito. É Carlos Alberto Ramos, sujeito semântico. É o sentido do ele. Certo? Se vocês avisarem, vocês vão entender melhor. Então, essa questão está errada pelo processo de coesão. Entenderam? Então, vamos pegar outra. Só antes de prosseguir, só leia isso aqui comigo que vocês entendem. Ó. Nesse caso, pelo que eu expliquei, nesse sentido está retomando a minha fala. Esse elemento anafórico terá duas classificações. Uma sintática, que é o nome da função, e outra semântica, que é o sentido do texto, ou seja, o sentido do elemento textual, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Aí mostrando uma outra informação, ó. Ementa. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei número 8.429, que dispõe sobre a improbidade dos... E aqui, ó, era assim, que dispõe sobre a improbidade dos agentes administrativos, dos agentes públicos e dá a elas as devidas... Vai continuar. Aí você tem aqui o que? Vocês estão vendo esse que? Vamos ler o texto de novo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei número 8.429, que dispõe. Quem é que dispõe? A lei. Só que esse que retoma o substantivo lei número 8.429 e passa a exercer a função que ele exerceria. Entenderam a lógica? Sim ou não? Então, lá, ação direta de inconstitucionalidade. Lei que dispõe. Se eu colocasse aqui, só nessa frase aqui, a palavra lei aqui, só lei. Lei dispõe sobre a improbidade. Qual a função que lei exerceria se aqui estivesse? Quem dispõe? A lei. Mas quem está aqui? O quê? Então, quem é o sujeito de dispor? Que? Entenderam? Mas espera aí, não é lei? Lógico que é a lei, mas é o sentido. Então, dispor, mais uma vez, possui dois sujeitos. Sujeito sintático. Sujeito semântico. Sujeito sintático. Que? Sujeito semântico. Lei 8.429. Aí, se a prova falar sujeito, ela quer sempre o sintático. Quem é o sujeito de dispor e de dar? Que? Entenderam? Então, olha a perguntinha. Nas linhas
Olha aqui a pergunta. Nas linhas X e X, o sujeito das formas verbais dispõe e dá é lei. Falso. Mas que maconha, professora, porque eu iria errar. Você e a maioria dos candidatos, mas eles não estão lá no serviço público, a maioria. Então você tem que fazer a diferença, acertar, tá? Porque errar todo mundo entra no hall de todo mundo. Faz concurso público é quem sabe fazer prova, quem sabe raciocinar. Mulher, por isso que mulher tem mais probabilidade de passar. Opa, brincadeira, sabe? Com os homens, só brincando, tá bom? Não vou começar não, porque os homens estão meio bravos comigo. Então não vou muito questionar que homem... Voltando aqui, né? Não vamos entrar no mérito aqui. Para quem já assistiu vídeos anteriores, entender, sabe o que eu estou falando. O que, nesse caso, é um pronome relativo, refere-se ao substantivo já dito, o sujeito é o elemento sintático, o sentido dele é o sujeito semântico. Pronto, professora. Simples assim. Entenderam? Então a gente vai parar um pouquinho para vocês tomarem um café rapidinho e daqui a pouco eu te chamo. Beleza? Até daqui a pouco.